Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Xerxes Guzmão e eu gostaria de abordar com vocês um tema que vem gerando bastante polêmica na área trabalhista, que é o da caducidade da medida provisória 927 de 2020. Como vocês sabem, essa medida provisória ela tratou de diversos pontos trabalhistas que gerou então essa polêmica quando da sua caducidade. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que mencionar é que quando uma medida provisória ela não é aprovada pelo Congresso Nacional, como é o caso desta, ela enseja efeitos jurídicos, mas limitados àquele período em que ela teve sua vigência. Nesse caso, é de 22 de março a 19 de julho de 2020. Então, nesse lapso temporal, a MP teve sua vigência, sua aplicação, teve ali a sua regulamentação das relações trabalhistas, no entanto, a partir de 20 de julho, perde sua eficácia jurídica. Portanto, uma série de questionamentos surgiram a partir dessa caducidade. O que ocorre com aquelas situações especiais que foram regulamentadas pelo MP? Vamos abordar as principais para a gente saber quais foram os efeitos jurídicos dessa caducidade. Primeiro ponto, uma questão absolutamente essencial no cenário de pandemia de Covid-19, o teletrabalho. A medida provisória ela tinha inserido várias novidades sobre o teletrabalho, mas a principal delas é a possibilidade de o empregador impor esse regime, já que pela CLT, o empregado teria que dar a sua anuência, teria que estar de acordo com a sua transferência para o regime telepresencial, sair do presencial para o telepresencial. Com a MP, o empregador passa a poder impor, ou seja, com a perda da vigência da MP, volta ao regime anterior. Aí surge aquela questão, e para aqueles que já estavam no regime telepresencial, o que ocorre a partir de 20 de julho? Não tem outra consequência que me pareça mais lógica do que a necessidade de uma ratificação por meio de um adendo contratual, ou seja, o empregador que impôs unilateralmente o regime telepresencial vai ter que conversar com o seu empregado e fazer um acordo com ele. Se ele quiser permanecer no telepresencial, anota-se ali, faz-se um adendo contratual, se não, ele volta ao regime presencial, ok? Um outro ponto muito importante, medidas que tinham suspensas durante a vigência da MP referentes ao meio ambiente do trabalho, especialmente os exames periódicos, com exceção dos demissionais, e os treinamentos periódicos. Eles estavam suspensos. Agora, com a perda da vigência da MP, voltam a ser obrigatórios, ou seja, a partir de 20 de julho, a empresa volta a ser obrigada a fazer treinamentos periódicos com seus empregados, na modalidade à distância ou presencial, né? Mas volta a ser obrigada a fazer os treinamentos e volta a ser obrigada a fazer os exames médicos periódicos, não somente os demissionais como estava na MP, ok? Repito, só naquele período de vigência ela está dispensada, estava dispensada. A partir de 20 de julho, volta a ser obrigada a todos. Um outro ponto importante diz respeito à jornada de trabalho. O que tinha ocorrido com a MP 927? Era possível o empregador ter uma maior elasticidade na jornada de trabalho. Por quê? Porque se entendia que como ele estava com empregados que estavam trabalhando menos, muitos estabelecimentos fecharam durante o período da pandemia, então uma demanda menor, uma, digamos, necessidade de trabalho muito menor, foi interesse da empresa antecipar feriados, também antecipar férias, como a gente vai ver daqui a pouco, e fazer um banco de horas mais amplo para dar mais folgas aos empregados neste período para exigir o trabalho em momento posterior, quando a pandemia já tivesse sido controlada. Né? E por conta disso surgiram dois elementos principais da MP 927. O primeiro, a possibilidade de antecipar feriados não religiosos, ou seja, podia pegar feriados de 2020 até mesmo 2021 e trazê-los para gozo pelo empregado durante esse período de pandemia, e no momento futuro em que esses feriados ocorressem, obviamente o empregado teria que trabalhar normalmente, já estaria compensado, ainda que por antecipação, né? E outra medida é a possibilidade de celebrar um banco de horas por 18 meses. Lembrando que a regra da CLT é de 6 meses por acordo individual ou 12 meses por acordo coletivo. Ou seja, neste período de pandemia, de vigência da MP, foi possível celebrar um banco de horas. Para quem não sabe, banco de horas é aquela compensação, aquele regime de compensação de horas, né, que fica ali devidamente anotado, registrado hoje por sistemas normalmente eletrônicos, né? E o empregado posteriormente vem a gozar de folgas, ou o contrário, ele faz horas extras e posteriormente compensa com folgas, tá? Então, o regime geral é de 6 ou 12 meses, com a MP passou a ser 18 meses. Com a perda da vigência da MP, volta ao regime anterior, 6 ou 12 meses. 6 acordo individual, 12 acordo coletivo. Aí vem a pergunta, né, que já fizemos na questão anterior, mas que é sempre bom refazer. O que ocorre que já tinha celebrado um acordo de compensação de horas, de banco de horas de 8 meses, ou já tinha antecipado os feriados? Bom, o que já foi feito naquele momento, ou seja, os feriados que já tinham sido compensados, já foram compensados durante a vigência da EP. Não tem problema nenhum.
quando chegar lá na frente, vai poder ser trabalhado sem qualquer tipo de dúvida jurídica. O problema maior é quanto ao banco de horas, porque ele foi celebrado por 18 meses, ou seja, necessariamente entrou no lapso posterior a 19 de julho de 2020, que é o limite da vigência da MP. Neste caso, há alguma divergência na doutrina, mas a posição que me parece a mais correta é a seguinte: para acordos feitos a partir de 20 de julho, obviamente, volta ao regime anterior, 6 ou 12 meses, e para o acordo anterior de 18 meses, ele somente vai ser válido em respeito ao ato jurídico perfeito, já que ele foi celebrado numa época em que ele era possível, mas ele somente vai permanecer possível se houver uma ratificação sindical. Por que eu digo isso? Porque se pelo regime atual, que voltou a ser o regime após a perda da vigência da MP, o limite de 12 meses, para que se permita uma vigência de 18 meses, é preciso que o sindicato homologue isso. Será uma ratificação excepcional, obviamente, considerando que naquele lapso era possível a acordo de 18 meses, mas ela vai ser necessária. Por quê? Porque senão a gente vai estar extrapolando demais o regime que é o atual, de 6 e 12 meses, com 18 meses, um prazo bastante mais dilatado, portanto a chancela sindical será necessária, ok? Mas, repito, há polêmica sobre o tema, há autores que defendem que não haveria necessidade dessa chancela, mas ela me parece necessária por conta desse prazo muito dilatado, ok? Um outro ponto importante diz respeito às férias, que também podiam ser antecipadas. As férias com períodos aquisitivos não adquiridos poderiam ser antecipadas para compensar em momento futuro, né, que essas férias seriam gozadas e que, portanto, não serão. Né? Aquelas que já foram antecipadas, perfeito. As que não foram antecipadas não poderão mais, terão que ser organizadas da mesma forma anterior, ou seja, adquire o período e depois goza as férias. Né? E com a mesma coisa ocorrendo com aquelas medidas excepcionais. O terço de férias poder ser pago somente em dezembro, juntamente com o 13º salário, a mesma coisa o abono de férias, isso só vale para quem celebrou esse tipo de acordo no momento ali de vigência da MP, 22 de março a 19 de julho. A partir de 20 de julho, volta ao regime anterior, não é mais possível fazer esse tipo de acordo. Ok, gente? Por fim, observo que o FGTS, que teve o seu recolhimento prorrogado, mas somente em relação a 3 meses, março, abril e maio, esses se inserem no período de vigência da MP, que, como eu disse, terminou em 19 de julho, portanto, quem fez esse acordo já tinha feito no período, então planificar-se continuou em vigor, ok? Com relação aos demais pontos, a gente tem essa vigência limitada, que normalmente demanda uma ratificação, seja para o teletrabalho, né, seja para esse regime especial do banco de horas, senão passa a 20 de julho a regerem as normas anteriores à MP, ou seja, as regras da CLT. Ok, gente? Bom, quem gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Um grande abraço a todos.